vocês não podem fazer nada em relação a isso. Não podem. Não vai dar. Isso é impossível. Já ouviram essas palavras? Certeza que alguém já falou para vocês essas palavras. O vosso cérebro disse exatamente essas palavras. Ou ainda pior, no sentido, olha, é melhor criares a tua própria vida que não vale a pena. Essa vida que tu estás a viver nunca vai ser melhor, nunca vai ser diferente. Isso vem muitas vezes à minha mente. Ultimamente eu aprendi algo que mudou completamente a minha forma de ver as coisas. E não é só o pensar positivo, se vocês estão a pensar nisto. Também é o pensar positivo, mas aqui o segredo, além de outras coisas, chama-se ressignificação. E o que é ressignificação? É vocês se lembrarem do vosso passado, daquela situação que vos causou um trauma, uma coisa grave ou menos grave pode ter acontecido, e vocês têm que se lembrar exatamente das palavras que vos disseram, as pessoas que vos disseram essas palavras, exatamente essa situação. Vou-vos falar de uma coisa que aconteceu quando eu era pequeno, devia ter uns 5 para 6 anos. No dia do pai, eu estava na creche mais os meus amigos e o meu pai nunca chegava, porque o meu pai era sempre aquele pai que chegava tarde. Se não era o último a chegar para me vir buscar, era o penúltimo ou o antepenúltimo. Então, no dia do pai, esse dia revoltou-me imenso. Então, nesse dia, eu decidi fugir da creche e saltei o portão e vim-me embora para casa. O bom dessa história é que a educadora saiu mais cedo e encontrou-me a meio do caminho e até correu tudo bem. A questão é, isso causou em mim um trauma. De eu me lembrar que o meu pai era sempre um atrasado. Não era porque ele queria, ele sempre foi empresário e, claro, trabalha no ramo da construção civil e é normal as coisas se atrasarem. E como ele não tinha dentro dele o propósito de ser a tempo e horas, eu ficava na escola à espera e isso criava muita ansiedade em mim, e isso foi uma das coisas que me fez ser uma pessoa ansiosa até há pouco tempo. Como é que eu ressignifico isso? Eu tenho que me imaginar na creche, naquele dia que saltei o portão, que eu até lembro-me bem que eu disse assim para o meu colega, olha, vê se as educadoras estão a olhar, se elas não tiverem vou subir a... Tinha o portão e tinha uma parte de rede ao lado que eu conseguia subir, e assim fiz, e subi, saltei e ia a caminho de casa, que eu conhecia o caminho. Mas eu tenho que me lembrar dessa situação desta seguinte forma. Estamos todos ali na creche e o meu pai é o primeiro a chegar. E eu tenho que sentir aquilo como se de facto eu tivesse a viver aquilo agora. O meu pai ser o primeiro a chegar, o meu pai saía da creche, o meu pai levava-me a andar de bicicleta, levava-me à praia, que é coisas que eu faço hoje em dia com o meu filho porque o meu pai me ensinou a ser aquilo que ele nunca fez. Apesar de que o meu pai foi um pai excelente. Mas todos nós, pais, damos o nosso melhor, mas é normal nós falharmos, e a questão aqui é que cada geração que vem sermos melhores que os nossos pais e não ao contrário como se vê hoje em dia. Então, falando na ressignificação, eu tenho que ressignificar todas aquelas vezes que o meu pai me deixava pendurado, como se o meu pai chegasse cedo, ia para o parque com ele, ia andar de bicicleta, isto, aquilo, não sei o quê. E quando nós fazemos isso, nós acabamos por nos vermos livres desses traumas. E hoje em dia que às vezes eu estou ansioso por alguma situação e às vezes eu noto que são, muitas das vezes têm a ver com o meu passado, eu me lembro da ressignificação que fiz e faço questão de agarrar nessa ansiedade e transformar isso numa calma. Porquê? Porque isso é a raiz do meu problema. Então, se eu estou a construir uma casa e tenho que saber se tem pedra, tipo, se tem pedra mas firme, tipo aquela que está ali, como vocês estão a ver, até chegar à pedra para construir a casa. Se eu não ver o que está por baixo da terra, se for só raízes e areia, o que vai acontecer? A casa cai. E com a nossa vida emocional é a mesma coisa. Se nós não descobrirmos os traumas que nós temos do passado, traumas, eu não tive uma vida muito difícil. Lá quem teve vidas piores, e sei que eu não avancei muito em várias áreas por ainda pensar que com 31 anos ainda era criança. Por isso, quando nós vemos os nossos traumas, nós descobrimos a raiz e nós temos as ferramentas certas para arrancar essa raiz. Temos uma escavadora
Quando a terra está muito rija, botamos água, a terra fica mais mole, solta e aí a gente consegue andar para a frente. Se nós não ressignificamos o nosso passado, esqueçam. Vocês até podem ter fé, e eu tenho fé em Deus, mas essa fé em Deus não vai trazer nada se no presente eu não mudo as minhas atitudes. Essa fé em Deus não serve de nada. Por isso é que vocês veem que há pessoas que têm fé e têm uma vida completamente contra aquilo que está escrito na palavra. Porque é que no presente elas não fazem nada do que tem que ser feito. Feliz dia para vocês. Let's go!